Salve, salve concurseiro, salve concurseira, seja muito bem-vindo ao nosso canal Wellington Matemática. Professor Wellington Vieira mais uma vez com você, professor de matemática, professor de raciocínio lógico. É sempre uma alegria ter você aqui conosco para mais uma aula. Estamos juntos, firmes e fortes em mais essa terça-feira, não é isso? Terça-feira é dia de aula aqui no canal. Continuando aí, assim, a nossa sequência, não é isso? A nossa sequência de atividades aqui, o nosso cronograma de atividades em nosso canal, sendo todas as terças-feiras às 6 horas uma super aula aqui para você, às quartas-feiras sempre tem uma correção de prova aqui para você também, e às quintas-feiras às 7 horas uma super live, trazendo convidados aí que vem trazer para a gente aqui sempre uma novidade, algo que seja de grande valia, de grande importância, para que você então possa ter mais tranquilidade ao realizar quaisquer uma das provas aí de concurso que você vai estar fazendo. Então, nessa nossa aula de hoje, nós estaremos falando de um assunto muito super, hiper, mega importante para você. Então já vai deixando o seu like, pois é importante para fortalecer aqui o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, olha só, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal semanalmente, beleza? Mas nós temos também aí, além desses dias que já citei para você aí do nosso cronograma, nós temos também postagens variadas aqui, dependendo do andamento aí, se tem alguma notícia que seja relevante, algo que seja importante, uma correção de questão que deve ser postada antes, não é isso? Sem esperar a data de quarta-feira. Então a gente vai sempre fazendo aqui o melhor para poder te ajudar, para poder te auxiliar. Aqui abaixo na descrição vou deixar para você aí as minhas plataformas e também a minha plataforma e também as minhas redes sociais para que você possa aí nos acompanhar. Caso você precise de uma mentoria, monitoria, simulados, não é isso? Uma oportunidade, proximidade comigo para poder estar te auxiliando, estou deixando aqui abaixo as nossas plataformas aí. Agora mesmo estamos com o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, também com os concursos aí da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Então aqui abaixo tem as minhas plataformas aí para que você possa estar acessando quaisquer uma delas. Meu WhatsApp também está aí para você na descrição, o nosso Telegram, o nosso Instagram também, caso você queira me acompanhar, também estou deixando aí na descrição para você. E vamos então para mais uma aula, então acompanhe comigo. Lembrando que essa aula vai direto para as nossas plataformas, então você pode estar acompanhando. A primeira parte vou deixar aqui para você, segunda parte e terceira parte vai estar lá na plataforma com os nossos alunos, então faça parte você também da nossa plataforma de estudos, beleza? Então é isso aí. Vamos para a nossa aula nesse momento. Salve, salve concurseiro, salve concurseira, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre números complexos, assunto muito importante que tem caído bastante nas principais provas aí. Então acompanhe comigo na tela. Olha só, quando a gente fala em números complexos, é importante você entender o seguinte, que o primeiro conjunto dos números naturais que surgiu foi o primeiro conjunto dos números que surgiu foram chamados conjunto dos números do quê? Naturais. Por que naturais? Porque surgiram naturalmente com a necessidade de contar, não é isso? Com a necessidade de contar. Só que aí o homem começou a fazer algumas operações entre os números. E uma operação interessante que o homem começou a fazer é as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão. Foram as 4 operações básicas, não é isso? Só que aí, avançando na ideia das operações, o homem então percebeu que ele precisava fazer a seguinte operação, ó, 2 menos 5, por exemplo. E aí ele percebeu que esta operação não dava certo dentro do conjunto dos números naturais, pois os números naturais eram representados a partir de qual número? A partir do número 0 em diante, não é isso? 0, 1, 2, 3, ou seja, 0 e os números positivos. E aí, quando eu faço essa subtração aqui, não vai dar um número positivo. Daí, então, percebeu-se a necessidade
de criar um outro conjunto dos números. É o conjunto dos números que nós chamamos de conjunto dos números o quê? Inteiros, representados pela letrinha Z, que engloba esse conjunto dos números naturais. Ou seja, os números inteiros são números negativos, números positivos e também o número zero. Lembrando que o zero não é nem positivo e nem negativo. Então, surgiu-se aí o conjunto dos números inteiros, que engloba o conjunto dos números naturais. Só que o homem, ele continuou fazendo as suas operações. E quando o homem, então, precisou fazer a seguinte operação de divisão, 3 dividido por 5, e aqui você sabe que vai dar menos 3, não é isso? 3 dividido por 5, ele percebeu que esse resultado desta operação não dá um número inteiro, não é isso? Não é possível achar um número inteiro com essa divisão. Então, como não é possível encontrar um número inteiro, então, nesse caso, o homem percebeu que haveria a necessidade de um outro conjunto dos números. Daí surgiu-se, então, o conjunto dos números exatamente racionais, que engloba o conjunto dos números inteiros. São os números racionais. E aí, o resultado 3 dividido por 5, 0,6. Muito bem. Beleza. Continuando então fazendo operações, o homem percebeu que ele poderia calcular algumas raízes quadradas, como por exemplo, a raiz quadrada de 4, que é 2, não é isso? Raiz quadrada de 9, que é 3. E aí ele então percebeu que a raiz quadrada de 2 não daria um número racional. Raiz quadrada de 2 não é um número racional. Surgiu-se então um outro conjunto dos números para representar esses números que não são racionais, que não são números que podem ser representados na forma de fração. Surgiu-se então os números irracionais. E agora, englobando todos esses números, tanto os racionais quanto os números irracionais, surgiu-se então o conjunto dos números reais, não é isso? Então, englobando tanto os racionais quanto os racionais, surgiu-se o conjunto dos números reais, que é justamente a representação de todos os números existentes na época. Até então, esse conjunto dos números era um conjunto dos números aí que ele satisfazia, não é isso? Todas as operações matemáticas necessárias. Só que, em determinado momento, pensou-se o seguinte, ó, e se por acaso eu precisar achar a raiz quadrada de menos 4? Porque eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, positivo. Raiz quadrada de 9 é 3, positivo. Raiz quadrada de 6 também tem um número associado, não é isso? Mas e a raiz quadrada de menos 4? Percebeu-se que não era possível fazer essa operação. Então o homem pensou em fazer o seguinte, ó, raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 vezes menos 1. É isso? Que é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. E aí você olha para essa operação, você fala assim, mas não está mudando nada, né? Não mudou muita coisa, não. Raiz quadrada de 4 é 2, vezes raiz quadrada de menos 1. Para que, então, pudéssemos trabalhar com esse valor aqui, raiz quadrada de menos 1, alguns matemáticos, então, chamaram essa raiz quadrada de menos 1 de i. E aí, nesse caso, o resultado aqui ficou 2 vezes. Ao invés de escrever raiz quadrada de menos 1, escreveu-se i, ou seja, 2i, onde raiz quadrada de menos 1 passa a ser uma unidade imaginária. Então, i representa raiz quadrada de menos 1, ou raiz quadrada de menos 1, nós estamos chamando ela de i, ok? O que vai ser esse i para nós, professor? Esse i aqui vai ser a chamada unidade imaginária do número. Unidade imaginária do número. Daí, nós podemos, então, pensar o seguinte, ó. Imagina aqui comigo. Suponha que eu tenha a seguinte operação para ser feita. X² menos 4 igual a 0.
você já sabe que, nesse caso aqui, ó, o menos 4 vem para cá positivo, x ao quadrado é igual a 4 positivo, ok? Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X igual a mais ou menos 2. Solução final, menos 2 e 2. Pronto, fechou. Beleza, ótimo. Agora, pensa comigo a seguinte operação. X ao quadrado mais 4x igual a 0. Nesse caso aqui, teremos o mais 4 positivo. Aliás, tira esse x aqui. Menos 4 igual a 0. Só o 4. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse 4 positivo, vem para cá, negativo. X ao quadrado igual a menos 4. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Não é isso? E aí nós já falamos. No caso aqui, ó, a transformação do menos 4 vira o quê? 2i. Ou seja, x igual a mais ou menos 2i. Eu posso, então, escrever a solução final como sendo menos 2i e mais 2i. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora é trabalhar com essa unidade imaginária. Essa unidade imaginária. Daí surgiu um outro conjunto dos números que engloba o conjunto dos números racionais, que é o chamado conjunto dos números complexos, tá bom? Conjunto dos números complexos. Então, o conjunto dos números complexos, ele então engloba todos os conjuntos dos números, a começar dos números naturais, que é englobado pelo conjunto dos números inteiros, que é englobado pelo conjunto dos números racionais, ok? Tem uma parte dos conjuntos aí que são os irracionais, que não são racionais, tá bom? São os irracionais. E aí, englobando esses conjuntos aí, ou seja, juntando os racionais com os irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. Englobando todos esses números, nós temos então o chamado, conhecido números complexos. Professor, é importante saber o conjunto dos números complexos? Sim, a partir deles, muitas operações matemáticas puderam ser feitas. E aí o conjunto dos números complexos, ele vai ser indicado pela letrinha C. E aí nós temos o seguinte, ó. C, que é o conjunto dos números complexos, é igual a A mais BI. Lembrando que tanto A quanto B são números reais, ok? São números reais. Só que nesse caso aqui, perceba que o I aqui é o que a gente chama de unidade imaginária, tá bom? Então, no caso aqui, ó, no número complexo 3 mais 2i. Se eu tenho número complexo 3 mais 2i, então eu posso afirmar que 3... Quem é o número 3? 3 é a parte real, tá bom? 3 corresponde à parte real. Parte real. E o I? E o I não, e o 2? E o 2, que acompanha o I, é a chamada parte imaginária do número, ok? O 3 é a parte real do número e o 2 é a parte imaginária. Tudo bem? Tranquilo? O que eu quero que você perceba aí? Que todo número complexo que possui parte imaginária, pessoal, ele é sempre diferente de zero, tá bom? A parte imaginária tem que ser sempre diferente de zero. Agora, quando isso acontece, né? Quando a parte real, a parte imaginária, ela é igual a zero, então nós temos, quando a parte imaginária é igual a zero, nós temos o número chamado de real puro, ok? É o número real. Ou, se tiver a parte real igual a zero, aí nós temos o número chamado de número imaginário puro, tudo bem? Mas nesse caso aqui, perceba que a parte imaginária, ela é diferente de zero. Então, como a parte imaginária é diferente de zero, então nós podemos afirmar que esse número é o número imaginário. Muito bem, então agora o segundo exemplo, nós temos aqui, ó, no número complexo 5i. Então perceba que nós não temos a parte real, não é isso?
a parte real é zero. Eu posso representar esse número aqui, por exemplo, como sendo 0 mais 5i. 0 mais 5i, onde o 0 é a nossa parte real, a parte real é 0, e a parte imaginária é o número 5. 5 é a parte imaginária. Pronto, muito bem. Avancemos. Agora, se eu analisar o número complexo aí, o número 7. No caso do número 7, perceba que a parte imaginária ela é 0. Então eu posso escrever assim, ó, 7 mais 0i. Ou seja, 7 é a nossa parte real e o 0 é a nossa parte imaginária. Nesse caso, então, temos o número 7 como sendo o número real, não é isso? Como sendo o número real. Agora, no exemplo anterior, que era aqui, ó, 5i, apenas o 5i, então nós temos aqui um número imaginário puro, ok? Número imaginário puro, esse aqui, e esse aqui já é o número real. Muito bem, perfeito. O que a gente pode destacar aqui? Nós podemos destacar o seguinte, ó. Todo número real, ele está contido no conjunto dos números complexos, tá bom? Então, todo número real está contido no conjunto dos números complexos. É porque, na verdade, a gente pode escrever assim, ó. Real e aqui fora, número complexo, ó. Sendo esse número complexo o número que engloba o conjunto dos números reais. Outro ponto importante quando a gente fala no conjunto dos números complexos é falar sobre o conjugado. Dois números complexos cujas partes imaginárias têm sinais contrários são chamados de números conjugados. Professor, o que seria isso, na verdade? Olha, isso aqui nós podemos escrever da seguinte forma. Se eu tenho um número complexo z igual a mais bi, lembrando que a e b são números reais, ok? E aqui eu tenho o bi como sendo a unidade imaginária, ok? Então, podemos escrever assim, ó. Com a, b, pertencente, não é isso? Aliás, contido, conjunto desses números aqui está contido no conjunto dos números reais. Muito bem. Eu posso, então, pegar o conjugado desse número. O que é o conjugado? É o z com um tracinho em cima. Então, essa é a ideia de conjugado. Então, nesse caso aqui, o conjugado vai ser a menos bi, ok? A menos bi. Lembrando que esse tracinho em cima representa conjugado. Eu vi em algumas provas de concurso trazendo também z com esse símbolozinho aqui, ó. E aí ele chamando de conjugado. Mas no caso, ele pode fazer isso, professor? Ora, desde que lá na hora da prova ele especifique para você, ó, esse é o conjugado do z. Eu vi em uma prova, tá? Eu vi em uma prova utilizando esse símbolo aí. Normalmente, na maioria das vezes, a gente utiliza o z com um tracinho em cima, tá bom? Aí nessa prova eu vi o z com esse risquinho aí representando o conjugado. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, continuando falando sobre a questão do conjugado aí, vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho o número, vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu tenho, por exemplo, o número z igual a 2 mais 8i. Quem seria, no caso, o conjugado? O conjugado desse número? O conjugado, basta trocar o sinal da parte imaginária. Então, vai ficar 2 menos 8i. Se eu tenho, por exemplo, o número z igual a 5i, quem seria o conjugado? Menos 5i. Ok. E se eu tenho z igual a 4? Quem vai ser o conjugado? O conjugado é 4. Lembrando que só trocamos o sinal
da parte imaginária, ok? Só trocamos o sinal da parte imaginária. Agora, uma coisa interessante também é quando eu tenho z igual a 4 mais 5i. E aí eu gostaria de saber qual que é o conjugado do conjugado. O conjugado do conjugado de z, ó, seria 2 risquinhos acima do z. O conjugado do conjugado. O primeiro conjugado é você transformar isso aqui em menos. E o segundo conjugado é o menos virar mais. Então, o conjugado do conjugado de z igual a 4 mais 5i é o próprio 4 mais 5i. Ok? Então, conjugado do conjugado. Então, vamos ficar espertos quanto a isso aí, tá bom? Seria basicamente aqui o seguinte, ó. Vou pegar aqui só para você entender melhor como é que funciona isso. Talvez fique mais fácil para você visualizar. Deixa eu dar um pouco mais para cá para a gente ter espaço. É o mesmo número, tá? Vamos lá. Z igual a 4 mais 5i. Nós queremos saber o conjugado do conjugado. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer o conjugado dele. Qual que é o conjugado? Vai ser 4 menos 5i. Só que o conjugado do conjugado é você, na verdade, pegar esse 4 menos 5i, vai ficar 4 mais 5i. Ou seja, então eu posso dizer que o conjugado do conjugado de z é 4 mais 5i. Então, significa que não vai haver transformação, professor? Sim, na verdade é o seguinte, a transformação ela existe, mas a questão é que você vai chegar no mesmo ponto inicial, ok? Vai chegar no mesmo ponto inicial aí, que é 4 mais 5i, sem problema nenhum. Muito bem, então vamos avançar aqui nos conhecimentos? Vamos sim. Olha só, agora que você já entende o que é o conjugado, que é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária, nós podemos então fazer alguns exemplos para facilitar aí o entendimento. Olha só, observe obter x com x pertencente ao conjunto dos números reais, de modo que o número complexo 5 mais x ao quadrado menos 9i seja real. Ora, se é para ser real, significa que esta parte aqui, ó, que é a parte imaginária, ela tem que necessariamente ser igual a quanto? A zero. E a parte do número aqui, ó, esse número aqui, que é o número real, tem que ser, na verdade, diferente de zero, ok? A parte real diferente de zero e a parte imaginária sendo igual a zero. A parte real é diferente de zero? Sim, ela é 5. Agora, a parte imaginária, para ela ser igual a zero, então x ao quadrado menos 9 tem que ser necessariamente igual a zero. Ou seja, x ao quadrado igual a 9. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X igual a mais ou menos 3. Então, nesse caso, podemos afirmar que a solução para que seja um número real, basta que no lugar de x seja substituído pelos valores menos 3 e 3. Pronto, fechou. Agora, próxima pergunta diz assim, ó, obter x com x pertencente ao conjunto dos números reais, de modo que o número complexo x ao quadrado menos 25 mais x menos 5i seja imaginário puro. Imaginário puro, a parte real tem que ser igual a zero e a parte imaginária tem que ser diferente de zero. Essa primeira parte igual, essa segunda parte diferente de zero. Então, podemos escrever da seguinte forma, ó, x ao quadrado menos 25 igual a zero. X ao quadrado é igual a 25 positivo. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Ou seja, x é igual a mais ou menos 5. Pronto, fechou. Agora, x menos 5, que é a segunda parte, tem que ser diferente de zero. X tem que ser diferente de quanto? De 5. Ou seja, x não pode ser igual a 5.
Então, nesse caso, ó, tem que ser diferente de 5. E aqui, para ser igual a 0, x tem que ser igual a 5. Então, qual o valor aí que a gente pode substituir, então, para que o número seja imaginário puro? Ora, o único número que pode ser substituído aqui para ser imaginário puro é x correspondendo ao valor menos 5. Pois, se x for igual a 5, aqui vai zerar e aqui também, ok? E aqui também. Então, como a parte imaginária tem que ser diferente de 0, então necessariamente o x tem que ser diferente de 5. Se o x tem que ser diferente de 5, os únicos valores que vão nos servir aqui, tanto para esse primeiro quanto para a segunda parte, é a solução ser igual a menos 5. Muito bem, ok. Vamos fazer algumas operações. Operações elementares com números complexos. Vamos lá. Aqui eu tenho o Z1 igual a 3 mais 2i e Z2 igual a 4 menos 5i. Nós vamos fazer a soma desses dois valores. Então, vamos somar Z1 mais Z2. Somando Z1 mais Z2, faremos da seguinte forma, ó. Então, vai ficar, ó, 3 mais 2i somados com 4 menos 5i. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Eu posso somar parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, nesse caso, eu tenho 3 mais 4, que vai dar 7. Aí eu tenho mais 2i menos 5i. Ora, você sabe que vai dar menos 3i. Então, resultado aqui para esta soma, Z1 mais Z2, é 7 menos 3i. Muito bem, ok. Essa é a soma Z1 mais Z2. Nesse caso aqui, nós vamos fazer a diferença, tá? Tá como mais aqui, mas na verdade é menos. Z1 menos Z2. Então, vamos lá. Fazendo essa subtração aqui. Z1, 3 mais 2i. Nós vamos subtrair de Z2, 4 menos 5i. Lembrando que aqui eu tenho um parênteses e uma multiplicação antes. Então, esse sinal de menos tem que multiplicar todo o número que está dentro do parênteses. Então, antes nós vamos fazer isso. Vai ficar, ó, 3 mais 2i, menos vezes mais é menos 4, menos vezes menos é mais 5i. Ok. 3 menos 4 dá menos 1, mais 2i mais 5i mais 7i. Lembrando que você só pode somar ou subtrair parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Então, chegamos aos resultados finais aqui, ó. 7 menos 3i, menos 1 menos 7i, ok? Muito bem, ok, professor, entendido. Beleza, show de bola. Agora que você já entendeu, nós podemos passar, então, para as nossas próximas operações, tá? Uma operação de multiplicação, depois nós vamos fazer a operação de divisão. Então, vamos lá, operação de multiplicação. Então, nós vamos pegar o 3 mais 2i e vamos estar multiplicando com 4 menos 5i. Para fazer essa multiplicação, é necessário você usar aquele processo, não é isso? Esse processo aqui, ó. Isso, multiplicar, fazer essas multiplicações. Então, vamos lá. 3 vezes 4 vai dar 12, mais vezes menos, menos. 3 vezes 5 vai dar 15i. Agora, que nós já multiplicamos o primeiro, multiplicando por esses dois aqui, agora é esse segundo, multiplicando tanto esse primeiro quanto esse segundo aqui. Então, vamos lá. Vai ficar da seguinte forma. 2i vezes 4, mais vezes mais dá mais, 8i, mais vezes menos vai dar menos, 2 vezes 5, 10. 10 o quê? I ao quadrado. Muito bem. I ao quadrado. Ora, já sabemos que I, olha aqui, é igual a raiz quadrada de menos 1. Eu posso pegar essa raiz e trazer para cá. Então, vai ficar I ao quadrado igual a menos 1, ok? A mesma coisa.
Então, eu posso dizer que I é raiz quadrada de menos 1 e que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, nesse caso aqui, teremos 12 menos 15i mais 8i menos 10 vezes menos 1. Ora, menos vezes menos é mais. 10 vezes 1, 10. 10 mais 12, 22. Menos 15i mais 8i. Deve 15, paga 8, ainda fica devendo 7. Menos 7i. Então, esse é o nosso resultado final para essas multiplicações. Então, Z1, número Z1 vezes o número Z2 vai dar 22 menos 7i. Agora, essa divisão aqui, ó, Z1 dividido por Z2. Vamos fazer a divisão. Nesse caso, teremos Z1, 3 mais 2i dividido por 4 menos 5i. Perceba o seguinte, que nós temos esse número imaginário no denominador. Então, o que nós vamos fazer? Sempre que tiver o número complexo no denominador, nós vamos multiplicar esse valor do denominador pelo seu conjugado, ok? Vamos multiplicar pelo seu conjugado. Então, vai ficar vezes, quem é o conjugado de 4 menos 5i? É 4 mais 5i. Então, multiplico por 4 mais 5i embaixo e também multiplico aonde? Em cima. Vamos fazer essa multiplicação, tanto embaixo quanto em cima. E ao fazermos essas multiplicações aqui, é importante você entender o seguinte. Vamos lá. Olha só. Vou multiplicar 3 vezes 4, depois 3 vezes 5i, depois 2i vezes 4, depois 2i vezes 5i. Então, vamos lá? Vamos juntos. Olha só. Com calma e tranquilidade. 3 vezes 4, 12. Mais vezes mais. 3 vezes 5, 15. 15i. Mais vezes mais. 2i vezes 4, 8i. Mais vezes mais. 2i vezes 5i vai dar 10i ao quadrado. Dividido por, olha só, aqui eu tenho o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Aqui você lembra do produto notável, não é isso? Produto notável. Que produto notável é esse, professor? É o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, vamos anotar isso aí. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Quem é o primeiro? 4. Então, 4 ao quadrado menos o segundo. Quem é o segundo? 5i. Ele também ao quadrado. Ok, muito bem. Continuando aqui, teremos o seguinte, ó. 12. Aqui vai dar menos, né? I ao quadrado é menos 1. Mais vezes menos, menos. 10 vezes 1 é 10, vai ficar menos 10. 12 menos 10 vai dar 2. 2. 15i mais 8i vai dar 23i mais 23i dividido por 4 ao quadrado é 16 menos 5 ao quadrado é 25. 25 o quê? I ao quadrado. Você lembra que o i ao quadrado é menos 1, não é isso? I ao quadrado é menos 1. Então, nesse caso, aqui vai ficar 2 mais 23i sobre menos vezes menos. Vai dar mais, então vai ficar 16 mais 25. 16 mais 25. Ora, 16 mais 25 é 41. Então, podemos escrever aqui 2 mais 23i sobre 41. Em outras palavras, podemos escrever 2 sobre 41 mais 23i sobre 41. Prontinho. Ok, então está o resultado final aí. Beleza? Tranquilo? Relax? Vamos fazer mais alguns exemplos para a gente entender esse processo? Vamos sim.
Olha só a questão que vem a seguir agora. Diz assim, ó, determinar o número z, x mais y, com xy contido no conjunto dos números reais. Tal que zi, o número z, vezes i, mais 2 vezes o conjugado de z é igual a 4 menos i. Então, vamos lá. Substituindo os valores nos seus respectivos lugares, então, teremos o seguinte, olha só. Quem é z? Z é x mais yi. Então, vai ficar x mais yi, que multiplica quem? I, que multiplica i, vezes i, mais 2 que multiplica o conjugado de z. Z não é x mais yi? O conjugado é x menos yi. É igual a 4 menos i. Pronto, muito bem. Primeiramente, vamos fazer as multiplicações necessárias. Nesse caso, essa daqui. Depois, essas daqui. Então, vamos lá. Teremos, então, nesse caso, x vezes i, xi, mais yi ao quadrado, mais 2x, menos, mais vezes menos é menos, 2 vezes y, 2yi, é igual a 4 menos i. Prontinho. Muito bem. Fizemos as multiplicações normais, como haveríamos de fazer. Lembrando a você que i ao quadrado é menos 1. Então, nesse caso, vai ficar xi menos y mais 2x menos 2yi é igual a 4 menos i. 4 menos i. Ok. O que eu preciso fazer agora, professor? Você precisa, então, desmembrar. Desmembrar como assim? Parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Olha só, aqui eu tenho aqui, ó, real, parte real, tenho 2x menos y, ok? 2x menos y. Igual. Quem é a parte real do lado de cá? Igual a 4. Agora, imaginária, parte imaginária, nós temos x menos 2y, cujo resultado é igual a menos i, beleza? Então, eu fiz a separação agora entre a parte real e a parte imaginária aí dos valores, beleza? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2x menos y igual a 4, x e, né, menos 2y e igual a menos, quem acompanha o i aqui? É o menos 1. Então, menos 1. Beleza, muito bem. Chegando a esses valores aqui, nós podemos, então, montar um sisteminha, ok? Um sistema básico aí, onde eu tenho aqui a primeira equação e eu tenho aqui a minha segunda equaçãozinha. Vamos trabalhar com o processo da multiplicação, ok? Da adição, melhor dizendo, da adição entre valores. Como assim, professor? A ideia aqui no sistema é que você consiga eliminar quaisquer uma das incógnitas, não é isso? Qualquer uma das incógnitas. Ou você elimina x, ou você elimina y. Olhando para essa questãozinha, eu acho que vai ficar bem tranquilo para nós eliminarmos o valor de x. E para a gente eliminar o valor de x, como que a gente faz? Nós vamos multiplicar o de baixo aqui, ó, por menos 2, tudo bem? E ao multiplicar por menos 2, olha só como que o sistema vai ficar agora, ó. O de cima vai ficar do jeito que tá, 2x menos y é iguais a 4. Embaixo vai ficar menos 2x mais 4y é iguais a menos 2 menos mais 2 positivos. Muito bem, vamos fazer a soma. Posso simplificar, não é isso? São iguais com sinais contrários, então eu posso simplificar. Menos y mais 4y vai dar 3y iguais a 4 mais 2, 6. Que número que eu multiplico por 3 dá 6? Não é o número 2?
Então, y só pode ser 2. Beleza. Já achei o valor de y. Y é igual a 2. Sendo y igual a 2, tem como achar o valor de x? Tem sim. Vamos substituir na equação de número 1 aqui, ó, o valor de y, porque aí a gente encontra o valor de x. Ou posso substituir também na segunda, né? Que eu encontro da mesma forma. Vamos substituir na segunda, acho melhor. Então, vamos pegar a equação 2 e substituir nela. Então, nesse caso, a equação 2 é x menos 2y iguais a menos 1. Vamos substituir no lugar de y o valor 2. X menos 2 vezes 2 é igual a menos 1. X menos 4 é igual a menos 1. X é igual a, tá negativo, vem para cá, positivo. Menos 1 mais 4, 3, positivo. Pronto. Já achamos o valor de x e já achamos o valor de y. X, nesse caso, é 3, y é 2. Então, colocando dentro do par ordenado, como nós fizemos aí, ó, 3,2, não é isso? Fechando parênteses. Então, esse é o par ordenado aí, os valores que satisfazem as nossas equações. Ok? Tranquilo? Então, achamos aí 3 e 2. Muito bem, beleza, show de bola. Agora que nós já achamos esses dois valores, nós podemos, então, encontrar o valor final, que é o valor de x e o valor de y, não é isso? Que ele pede lá, que é o valor de z. Então, quem seria esse z aqui, professor? É o que ele quer saber, é o z, determinar o número z. Então, vamos fazê-lo agora, ó. No lugar de x, vou escrever 3. No lugar de y, vou escrever 2. Então, z é igual a 3 mais 2i. Pronto. Z igual a 3 mais 2i. Só relembrando aqui, ó, como que nós fizemos aqui. Lembra que a gente estava nesse processo para chegar nesse? Pode ser que você tenha ficado com dúvida, então vou te ajudar aqui agora. Recordar, olha só. Parte real primeiro, depois parte imaginária. Quem é a parte real aqui, ó? É o valor que não acompanha i. Eu tenho mais 2x e tenho menos y. Então, por isso que eu escrevi 2x menos y. Iguais a, do lado de cá, não acompanha i, é o 4. Muito bem, 2x menos y igual a 4. Agora, acompanhando a parte imaginária, eu tenho x, tá vendo aqui, ó, xi, então x, e o menos 2y também acompanha a parte imaginária. X menos 2y iguais a, do lado de cada igualdade, quem é que acompanha a parte imaginária? Professor, só tem o menos aqui. Quando não aparece sinal nenhum é porque é 1. Então, é o menos 1 que acompanha a parte imaginária. Aí, a partir daqui, nós fizemos, então, o nosso sistema. Trabalhamos com o nosso sisteminha aí de duas equações, utilizando o método da adição. Achamos, então, no final, os valores 3 para x, 2 para y. Substituímos aqui, no lugar de z igual a x mais y, substituímos o x por 3, o y por 2. Então, ficou o número complexo z é igual a 3 mais 2i, resultado final. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu quero fechar a nossa aula de hoje resolvendo com você duas questõezinhas. Vamos juntos? Vamos junto? Então, olha só. Essa questãozinha de 2023, ok? Olha só para você ver como é que é uma questão bem recente aí para professor de matemática, inclusive. Então, vamos lá. Dados os números complexos Z1 igual a 2 e 5 e Z2 menos 3 e 2, ok? Menos 3 e 2. A operação Z1 ao quadrado mais Z2 é igual a... Então, vamos lá. Nesse caso aqui, perceba o seguinte, ó. O primeiro valor é a parte real e o segundo valor é a parte imaginária, não é isso? Já que são números complexos, o primeiro é real e a segunda é imaginária. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, podemos então escrever o seguinte, ó. Como ele quer Z1 ao quadrado mais Z2, então Z1 ao quadrado é a mesma coisa que Z1 vezes Z1. Ou seja, 2
mais 5i, que multiplica 2 mais 5i. Vamos fazer a multiplicação? Então, vai ficar 2, vou multiplicar 2 vezes 2, depois 2 vezes 5i, depois 5i vezes 2, depois 5i vezes 5i. Então, vamos lá. Nesse caso, então, teremos 2 vezes 2, 4, mais vezes mais 2 vezes 5, 10i. Agora, 5i vezes 2, mais 10i, mais 5i, mais 5i, mais 5 vezes 5, 25, i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, menos 1 vezes mais 25 vai dar menos 25. Então, vai ficar 4 menos 25 vai dar menos 21, ok? Menos 21 mais 20i. Esse aqui é o valor de z1 ao quadrado. Então, z1 ao quadrado é menos 21 mais 20i. A questão quer saber esta operação aqui, ó. Eu vou pegar o valor de z1 ao quadrado e vamos somar com z2. Então, vamos lá. z1 ao quadrado, menos 21 mais 20i. Menos, mais, né? Mais primeiro. Mais, menos 3 mais 2i. Então, beleza. Vamos lá. Nesse caso aqui, então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 21 mais 20i, mais vezes menos, menos 3, mais vezes mais 2i. Prontinho. Continuando. Menos 21 menos 3, menos 24. Mais 20i, mais 2i, mais 22i. Prontinho. Então, esse é o resultado final. Menos 24 mais 22i. Tem essa resposta aí? Menos 24 mais 22i? Tem sim. Que letra que nós vamos marcar? Letra D. D de bom demais. É isso aí. Olha só que beleza. Olha a próxima questãozinha. O número complexo z igual a menos 4 mais b menos 5i será um número imaginário puro se, ora, para ser imaginário puro, é necessário que a parte real seja igual a zero e a parte imaginária seja diferente de zero. Ou seja, a menos 4 tem que ser necessariamente igual a zero e b menos 5 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o menos 4 aqui vai passar para o lado de cá, mais 4. Então, vai ficar a igual a 4 positivo, b igual a, aliás, b diferente de 5 está negativo, vem para cá positivo, b diferente de 5. Então, fechou. Essa é a nossa resposta. A igual a 4 e B diferente de 5. Muito bem, qual a resposta? Letra B. B de bom demais. B de beleza. Olha só que legal. Show de bola, professor. Então, encerramos por aqui mais uma de nossas aulas. Eu quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Espero que você continue aí firme, forte, sempre animado nos estudos, beleza? Segunda parte, então, você vai estudar, vai dedicar, resolver os exercícios e aguardo você em uma próxima oportunidade. Olha só, tchau, tchau e fui! Valeu, é isso aí! Pronto, me despedi do pessoal, sabe da onde? Lá da plataforma. Eles vão assistir essa aula, a parte de correção de questões também, tem mais uma segunda parte, uma terceira parte também de aulas aí, que vão estar disponíveis na plataforma. Professor, ainda não faço parte. Aqui abaixo, ó. Clica no link abaixo aí, vá para a nossa plataforma também, esteja preparado aí junto com muitos outros colegas aí que também estão se preparando para esse concurso, que eu tenho certeza que vai, se você estiver conosco na nossa plataforma, você irá lograr êxito nesse seu concurso, beleza? Então aguardo você, esteja conosco na nossa plataforma, seja também mais um aprovado, seja também mais uma aprovada. No mais, te agradecendo por você ter assistido mais essa aula. Espero que você deixe o seu like, viu? Deixe o seu like, fortalece aqui o nosso trabalho
Continue sempre conosco, firmes e fortes. E até a próxima. Olha só. Tchau, tchau e fui! Valeu! É isso aí, pessoal!